Oi pessoal, bem-vindos ao novo episódio aqui do Igloo Palpite. Estamos aqui com a Aonde e a nossa Carol aqui também da Tech Founder, também presente, nosso parceiro. Vamos conversar a respeito de que é a Aonde, como que ela está vendo o mercado aqui, essa disrupção, né, do que existe no modelo de compra, venda, aluguel de carro, tanto combustível ou elétrico, né? Vamos lá, bem-vindo. Legal, obrigado Carol, obrigado Maurício, obrigado Igloo e a Tech Founder aqui representados. É uma oportunidade bacana e a Igloo aqui já faz parte da história da Aonde. Bom, eu sou o Leandro, sou o CEO e fundador da Aonde. Nós somos um consolidador de programas de carro por assinatura. Então essa é uma modalidade que surgiu aí no período pandemia, né, de pós-pandemia, em que as pessoas começaram a discutir um pouco a mobilidade. Então a gente tem aí algumas vertentes. O uso por carros por aplicativo também multiplicou, e a opção de carros por assinatura é uma dessa nova modalidade que trata sobre a mobilidade individual de carro 0 km. Então é uma opção bastante acessível que torna viável aí o uso do carro, principalmente do 0 km nesse período em que a gente teve um aumento considerável do valor. E qual que é o tamanho desse mercado aqui no Brasil, cara? Bom, a gente tem expectativa aí, o mercado retraiu bastante no período de pandemia, por tudo que a gente conhece do cenário de fabricação de automóveis, mas o Brasil hoje fabrica e vende algo em torno de 2 milhões de carros, veículos leves apenas, por ano. Desse percentual a gente pode aí subtrair o que são vendas de pessoas físicas, 1 milhão de carros, e se a gente segmentar ainda mais, porque a gente entende que é o produto ou o perfil mais adequado para o modelo de assinatura, a gente está falando de 500 mil de veículos financiados no Brasil. Então 500 mil carros 0 km são comprados através do modelo de financiamento. Uau. E qual que é a diferença de uma locadora para outra? Você pode dar algum exemplo? Claro. Bom, a gente como consolidador, a gente tem o papel de simplificar esse trabalho. Então, a partir do momento que você decide fazer a assinatura, né, a locação de um carro, só para exemplificar aqui o que é uma assinatura, talvez é um termo técnico criado para diferenciar a assinatura de uma diária, de uma locação de um carro seminovo, de um programa de locação de carro 0 km. A segunda grande diferença, além da natureza de ser um seminovo e um carro 0 km, é a questão da duração de contrato. Então a gente tem locações aí de curto prazo de às vezes horas ou dias, semanas, e na locação e assinatura de carro 0 km, mínimo de 6 meses até 4 anos. Então essa é uma grande diferenciação. E as locadoras, na verdade, se diferem por N características, né? Então a gente tem hoje um mercado de assinaturas dominado pelas 3 grandes maiores locadoras do Brasil, Unidas, Localiza e a Movida, por uma seguradora que foi inclusive a pioneira desse mercado, que é a Porto Seguro, e agora recentemente as montadoras entraram nesse jogo. Então elas se diferem, obviamente, primeiro no nível de oferta. Então algumas têm um portfólio maior de carros, a outra estão limitadas, no caso de montadoras, aos seus próprios veículos da sua marca, mas também ao nível de serviço. Então você tem bastante diferença aí que entra o papel da Aonde de simplificar isso, e unificar, né, equalizar as propostas. E nesse jogo é sempre carro zero que é alugado, ou pode ser um carro usado que a pessoa faça a locação? No momento o programa de assinatura é exclusivo para carro 0 km. Tá. Praticamente porque acho que facilita também um pouco até a operação para a própria locadora, porque pressupõe que ela tem que, para permitir que um cliente tenha acesso a um bom serviço num carro seminovo, ela tem que garantir a qualidade desse carro. Uhum. Então, para que o cliente não tenha uma boa experiência, por hora o programa, e também para se tornar financeiramente mais vantajoso, né? Porque a grande questão, Maurício, é que o 0 km traz consigo, quando você compra, a depreciação, que é muito acelerada, principalmente no primeiro ano. Uhum. Se a gente trata do carro seminovo, você já tira esse viés da conta, né, financeira, que é a depreciação, então talvez ela torne-se menos vantajosa o modelo de um aluguel de um seminovo do que o de um zero. Então, por hora, o programa de assinatura são para carro 0 km. Okay. E quais são as vantagens, tirando essa parte, né, do 0 km, quais são as vantagens de alugar um carro ou de comprar um carro à vista? Carol, a gente sempre fala que não existe uma realidade única, porque ela vale muito, as vantagens valem muito individualmente para cada pessoa. Então, eu vou falar da experiência que a Aonde tem de criar soluções, mas assim, de uma maneira geral, a grande solução da assinatura uma delas é a previsibilidade.
Por que previsibilidade? Porque você tira esse risco de quanto o meu carro vai valer daqui 2, 3 anos. Segunda coisa é, o meu seguro hoje custa R$1.000. Quanto que ele vai custar ano que vem? A outra questão, basicamente, é de que você parcela, né? O programa de assinatura tem praticamente 3 serviços, né? Seguro, então o seguro total do seu carro, que no caso é o carro alugado, manutenção inclusa, então todo o programa de revisão, de manutenção preventiva e algumas a corretiva está incluso no programa de assinatura, e a terceira é a documentação, então IPVA, licenciamento, emplacamento do carro estão inclusos na sua mensalidade. Então quando a gente fala de previsibilidade, está dizendo o seguinte, Carol, você vai comprar um carro, para você não ter essa dúvida de quanto que você vai revender esse carro, se o custo do seu seguro vai renovar e vai aumentar ano que vem, você tem o acesso ao mesmo veículo que você optaria por escolher, garantido por X meses, seja ele 6, 12, 24 até 48 meses, numa parcela que pode ser fixa, e isso te garante flexibilidade para você planejar melhor essa questão financeira. Essa é uma questão, previsibilidade. A outra coisa é a conveniência. É inegável que é um programa que você não precisa se preocupar com nada. Praticamente você pega um carro 0 km emplacado para você utilizar. Então o mercado utiliza muito o conceito de ter a parte boa do ter um carro, né? Qual é a parte boa? Utilizar para família, momentos de lazer, viajar, ter experiências com o carro. E a parte ruim, que é pesquisar o custo do seguro, buscar um mecânico, negociar com ele, ou mesmo tratar a revenda, que para mim pessoalmente é uma dor, você não fica imune a esse tipo de dor de quem é um proprietário do carro. Então a conveniência do serviço de assinatura também é um fator determinante. Por outro lado, tem algumas questões que são muito peculiares e particulares de alguns públicos. Então, eu posso te falar que o carro por assinatura, o modelo de aluguel, te dá, por exemplo, liberdade financeira. Por quê? Porque você não vai empacar parte do seu dinheiro no que a gente chama de passivo, que é um carro, de você comprar, tirar R$200 mil ou R$150 mil para comprar um SUV e investir num carro, que hoje não é um investimento. A gente aprendeu talvez lá atrás que ter um carro era um investimento. Sim. Hoje em dia, e o período de pandemia mostrou que, na verdade, considerando toda a composição de custo de ter um carro, a propriedade, ele se torna um passivo. Então você pode, na verdade, utilizar esse dinheiro, seja ele para uma aplicação financeira, seja para um investimento no seu negócio. Então, para uma startup, é melhor você ter o dinheiro preso a um bem, a um carro, ou você ter talvez o recurso disponível para fazer um investimento no seu negócio. Então, é um produto que é muito adequado para profissionais liberais. Então, essa questão financeira também é um fator determinante na escolha da assinatura. Eu não sei pro Maurício, mas para mim, eu não entendo nada de carro, zero. E assim, como eu não quero dor de cabeça em ter que resolver problemas de carro, é muito vantajoso eu hoje assinar, né? Ter uma alocação de um carro. Mas acho que tem muito da questão conceitual, né? Do que é a geração também, e quanto que o carro significa para cada um. Sim. Né? Eu acho que é uma questão, é propriedade ou um facilitador de locomoção, o que é o objetivo, né, do carro. A gente... Você tocou num aspecto muito importante, Maurício. Você perguntou, Leandro, qual que é o perfil, né, do seu cliente? Ele, de fato, é uma geração mais nova, que talvez tenha mais dificuldade à questão de crédito, já que é muito mais fácil aprovar o crédito de uma assinatura para um cliente jovem do que de um financiamento. Então, esse é um primeiro fator. Mas muito da mentalidade, que já nasceu numa geração em que a propriedade para ele não faz a diferença. Então, ele quer experiência. Mas pro segmento feminino, Carol, faz muito sentido. Sim. Porque te tira de algumas enrascadas. Você não precisa, de fato, ter que ligar para alguém, ou se preocupar de ir num mecânico, discutir, ou ter aquela dúvida de que, poxa, será que ele não tá me passando a perna? Ou eu não sei como discutir. Então essa é uma preocupação que tira. E eu não estou falando, obviamente, do público feminino. Eu sou uma pessoa que, apesar de trabalhar no segmento de seguros, e o seguro não ser uma dor para mim, né? Negociar preço de seguro e entender qual é o melhor seguro, mas a revenda do carro e a manutenção é. Então eu não gosto de negociar carro, não gosto de anunciar no Mercado Livre. Toda vez que eu precisei vender carro, eu fazia isso numa concessionária. E aí a gente entende qual que é a relação. Eu te falo por mim mesmo, né? Que te procurei e falei, Lê, não quero problema nenhum com negócio de seguro, né? Não, aí você falou, não vai ter problema nenhum, pode deixar que é tudo a gente. Eu falei, ufa.
Menos mal. É isso mesmo. Me tirou disso. E vocês têm alguma segmentação maior? Se está mais focado com carro elétrico ou com combustão interna? Como é que está o mercado do que vocês têm já atendido hoje? As pessoas às vezes confundem, Maurício, nossa atuação com uma locadora. Leandro, onde é uma locadora? Não, nós somos um consolidador. Quem é o proprietário do carro? São as grandes locadoras, a Porto Seguro e as montadoras. Então o que a gente faz é unificar, simplificar, basicamente trabalhar com 2 ativos de clientes como você, Maurício, o seu tempo e o seu dinheiro. Leandro, eu não quero gastar tempo em procurar, vou te dar a demanda e você traz para mim a solução da assinatura e me mostra o porquê que é ideal o carro A ou B e porquê da locadora A ou da locadora B. Então, nesse aspecto, como a gente é uma consolidadora, e a gente trabalha com quase 10 empresas do mercado, eu tenho um portfólio de mais de 180 modelos de carros, desde o compacto, que é o carro popular, o Kwid, que é um carro manual no Brasil mais barato, até carros de luxo, carros importados e blindados e também agora os veículos elétricos. Então é uma gama grande, importante. Hoje, se você perguntar para mim, Leandro, qual que é a maior procura, a maior saída de carros para a assinatura, não difere muito do modelo de venda de carros. Então, hoje o queridinho nacional são as SUVs, né? Então são os carros aí de porte um pouquinho maior e eles também são os carros mais procurados para assinatura. Bacana, eu não sabia que tinha blindado também nesse modelo. Tem, a gente já tem a possibilidade de fazer a blindagem, né? Então você escolhe o modelo e a locadora faz a locação do veículo blindado para você. Então a gente tem esse portfólio bastante completo. E aí, no caso, ela também cuida de toda a parte de manutenção, etc., garantia, tudo vai ficar por conta da blindadora. Toda também. Ela, porque... E nenhuma blindadora começou a oferecer ainda esse tipo de serviço de aluguel? Ainda não, né? Quem tá fazendo ainda são quem tem o carro, né? As blindadoras ainda não fizeram. A gente já encontra, além das montadoras, as locadoras, grupos de concessionária fazendo isso, né? Então viabilizando a assinatura, mas blindadoras ainda não. As concessionárias trabalham em parceria com blindadoras, né? Então os programas existem, então, a gente estava comentando aqui no bastidor ainda sobre alguns carros, mas, por exemplo, o Tesla é um carro que é possível fazer assinatura. Através de uma importadora particular, a empresa faz a oferta da assinatura, o Grupo Austin faz a assinatura de um Tesla no Brasil. Que legal. E se a pessoa tem um Tesla, ela consegue reabastecer ou carregar o carro, como é que fica isso? Isso daí é um ponto crítico, né, para fazer a conversão, né, de combustão interna para elétrica. Tem surgido como uma novidade no mercado, um movimento, muita discussão de todos os aspectos. Há muitas frentes que se discute se a gente está entrando numa onda, olhando para o mercado internacional e achando que o Brasil tem que ser diferente. Eu tenho algumas visões, participei de algumas conversas importantes nesse segmento da eletromobilidade, mas o que eu tenho para mim é que, primeiro, o Brasil, a indústria, na verdade, automobilística mudou. Ela deixou de ser indústria de automóveis e passou a ser uma indústria de mobilidade. Tá aí as locadoras dentro das montadoras para mostrar que elas já entenderam isso. Nesse papel, até as próprias concessionárias estão se readequando de qual é o papel delas, na medida em que até o online entrou e vende carro, né? Carro zero, o cliente às vezes faz a compra sem mesmo ir numa concessionária. Olhando para o mercado de elétricos, eu posso falar com propriedade porque sou um usuário de assinaturas de um carro elétrico. Então eu decidi vender um Jeep Renegade que eu tinha e trocar ele pela assinatura de um Nissan Leaf 100% elétrico. Nesse meio do caminho a gente tem os híbridos ainda, que pode ser um passo aí na transição. Os carros 100% elétrico, eu tenho total convicção de que eles hoje são um carro estritamente para uso urbano. Essencialmente para uso urbano. E por quê? E talvez ainda em grandes capitais, né? A gente está aqui em São Paulo, em que se eu te abrir aqui um aplicativo que eu utilizo para identificar os pontos de recarga, eu vou te mostrar que a gente tem uma oferta ampla e eu consigo hoje organizar minha vida para que eu não tenha nenhum problema de pane seca ou pane elétrica, né? De ficar na rua sem a recarga. E qual é o tempo de duração que tem o carro elétrico? Os carros elétricos variam muito, né? A autonomia deles varia, obviamente, de acordo com o carro. Então a gente tem aí o recém-lançado Kwid elétrico, né? Tem uma versão dele que parte de R$160 mil.
tem uma autonomia aí de 220, 230 quilômetros, mas a gente tem carros mais robustos, né? A Jaguar e a BMW tem carros aí que podem gerar 400, 500 quilômetros de autonomia com uma carga, né? Mas ainda assim, Maurício, o carro elétrico se encaixa em algumas situações de uso eventualmente, né? Então, Leandro, você indicaria como o meu principal carro, o carro único da família? Talvez não, porque eventualmente você vai precisar fazer uma viagem para o litoral norte e a descida é lindo, porque o sistema de regeneração da bateria é algo fenomenal. Eu tive essa experiência, fui para o Guarujá e fiquei impressionado. Falei, nossa, eu gastei 10% da minha bateria, só que o fato é que o carro elétrico ele é inimigo da subida, e eu aprendi isso na raça, de madrugada, em que você não pode errar um caminho e talvez fazer uma volta a mais, que você pode parar com o carro por falta de autonomia. Então essa é uma realidade. Mas o fato é de que esse conceito a gente não vai ficar fora, porque Leandro, a gente tem aqui o etanol, né? A gente tem outras formas, muito se discute sobre o modelo de abastecimento por hidrogênio, né? Que acho que é um caminho, mas o fato é de que a indústria automobilística no mundo está indo para o elétrico, e como a gente também hoje demanda muita importação, a gente vai ter que se adaptar. Então, em alguma medida, hoje São Paulo talvez é a capital que esteja mais... Hoje a gente já tem 70 modelos entre elétricos e híbridos vendidos no portfólio de carros 0 km. Parte deles já estão integrados no programa de assinatura, mas de fato é uma experiência nova que precisa de adaptação. Quem é o early adopter do mercado de elétrico sabe das dores, não dá para se enganar de que é um carro que te permite total mobilidade, porque em alguma medida, minimamente você tem que se programar. Eu vi recente na internet um teste de que alguém pegou um e-tron da Audi e foi até Argentina e Uruguai. Fantástico, rodou 5.000 quilômetros com o carro. Só que para fazer uma viagem dessa, seguindo postos de recarga, tá ok, né? Eu dou a volta ao mundo, não tem problema. Agora, numa viagem real, que você tá com a sua família e você vai para um hotel, ou você vai fazer um roteiro, você vai ter que fazer uma programação. Eu vou, por experiência, até para gerar conteúdo com o carro elétrico, eu me programei de ir para Foz do Iguaçu agora em julho, e fiz uma programação. Então eu sei os postos na BR-116, então o posto Graal tem rede de recarga, a Volvo fez um investimento de um posto de recarga entre São Paulo e Curitiba, então eu tenho mapeado dentro da autonomia do meu carro os pontos de parada que eu preciso fazer para ter sucesso. Bacana. E como é que é o tempo para essa recarga no meio de uma viagem dessa? Legal. Porque não vai ser uma coisa tipo Splash and Go, né? Que você para no posto, enche o tanque e 5 minutos você já está de volta na estrada. Justamente. Não é. Mas os pontos de recarga em estradas, em rodovias, eles são diferentes dos pontos que a gente encontra nas capitais. Então, o carro elétrico ele pode ser carregado de 3 formas de forma bem simples, tá? A carga simples, que é a carga lenta, que é na tomada. Então, alguns carros vêm com um dispositivo em que você liga na tomada 220, 3 pinos que a gente conhece, é possível fazer uma recarga de um carro elétrico. Vou pegar o caso do Nissan Leaf, ele pode demorar aí entre 30 a 40 horas para fazer uma recarga total 100% na tomada dos 110, tá? É o tempo máximo de recarga de um carro. A gente tem um segundo modelo, que é o modelo de carga rápida dentro dos eletropostos, que a gente encontra praticamente em todos os shoppings, em rede de estacionamentos e mercados, por exemplo, o Pão de Açúcar, onde você for, você vai encontrar um posto de recarga. Nesses locais, você tem aí uma recarga aproximadamente para essa mesma 100% de autonomia do meu carro, né? Que aí roda 270 km, em 6 horas. De 0 a 100, você demora 6 horas para fazer uma recarga. Leandro, em 1 hora de compra no mercado, quanto de autonomia você consegue no carro elétrico? 40 km, no caso do Nissan Leaf. Então, em 1 hora na tomada, eu tenho 40 km de autonomia recarregados ali. Tá? Já na estrada, qual que é a tecnologia? Eles dispõem de ultra rápidos. Então a gente tem sistemas de recarga de 40 kWh até 150 para carros que demandam mais. Então, por exemplo, a linha Porsche. Então você tem um sistema de recarga que recarrega em 30 minutos um carro de 0 a 80% de bateria e até 1 hora de 0 a 100.
né, ele diminui a velocidade de carga para não danificar a bateria a partir de 80%. Então, o mesmo tempo que você tem de recarga de 0 a 80 é o tempo que você tem de 80 a 100%. Mas em 30 minutos você consegue fazer uma recarga e seguir viagem. Uma viagem normal para Foz do Iguaçu, se for de carro, umas 12 horas, né? São 1.100 quilômetros, né? 1.100 quilômetros. Quanto tempo você calculou essa viagem com esse carro elétrico? Né? Quase isso, né? Não, mas tem que ter uma dedicação, mas é legal essa percepção, porque eu vi uma discussão bacana sobre o que é correto, né? Correto é um modelo a combustão ou térmico em que você sai atrasado de casa, liga o seu carro e verifica que ele está na reserva e que você não vai conseguir chegar no trabalho. E aí você tem que sair de casa, sair do seu trajeto, parar no posto de combustível, e ainda que o Maurício tenha comentado, em 5 minutos você abastece o tanque. Mas você teve ali uma parada, um corte no seu trajeto. O carro é para mobilidade, só que para você abastecer você tem que parar no posto de combustível e encher. Qual é o conceito da mobilidade elétrica? Que o carro abastece enquanto ele está parado. E aonde ele está parado? Aqui. Enquanto a gente está trabalhando e gravando esse podcast, o meu carro está parado e ele está abastecendo. Então, à medida em que os pontos de recarga vão se tornando cada vez mais presentes no nosso dia a dia, ele vai abastecer no seu local de trabalho, no shopping, no mercado e na sua casa. Sim, mas na viagem em si, você fez um cálculo? Fiz. Eu vou parar, obviamente, que eu vou estar com a minha família, eu vou fazer uma parada estratégica e vou dormir uma noite, tá. Mas vamos fazer aqui a perna São Paulo-Curitiba, que leva em torno de 4 horas e meia, 5. Eu vou levar, obviamente, 1 hora a mais, porque eu vou fazer 2 paradas. Então, esses 30 minutos numa recarga num posto Graal, é o tempo de ali tomar uma água, e depois mais 30 minutos. Se tudo der certo, depois eu volto e conto para vocês. Eu espero chegar em Curitiba. Legal. E é legal saber se vai ter diferença também no trajeto. Se gasta mais na ida do que na volta, por conta de subida, descida da serra. Eu não tenho dúvida disso, que o comportamento é diferente, né? A gente faz o cálculo médio, mas de fato vai ser experiência diferente. E aí tem um aplicativo que você consegue ver onde tem esses postos? Tem. Já tem bastante, né? Algumas empresas, esse mercado de eletromobilidade está muito efervescente, além das montadoras que tratam sobre a parte de tecnologia, há muita evolução sobre baterias. Então já há experiências na Europa de carregamento de carro por indução. Então você vai parar seu carro numa vaga e como a gente faz a recarga de um iPhone, você faria por indução a recarga de um carro. Óbvio que a gente está olhando um cenário extremo, mas os aplicativos, na verdade, também tem muitos, cada operadora, né, de sistema de recarga permite você mapear, mas as próprias vendedoras de carros, né, as concessionárias, indicam um em que você usa, ele é parecido com o Waze, ele te permite até gerar rotas e que você identifica o ponto mais próximo. Então, de fato, é uma mudança. Então, se o Maurício me convidar hoje para ir almoçar, talvez na região ali, na região dos vinhos aqui próximo de São Paulo, em São Roque, eu vou indicar para ele um restaurante que eu sei que tem posto de recarga. Quando eu estiver lá, o meu carro está recarregando. Sempre em pontos estratégicos. Sempre, você vai criando experiências diferentes. Bem legal. Qual que é o tempo que, por exemplo, eu te procuro, né, para alocar um carro, qual que é o tempo que você me dá para ter o carro em minhas mãos? Legal. Você comentou sobre as diferenças de locadoras, Carol. Então, desde a natureza de quais carros elas têm, períodos de contrato, se ela cobra um reajuste anual ou não, também tem essas questões dos pormenores do contrato. Ninguém gosta de gastar tempo nem lendo o manual do carro e nem lendo condições de aluguel. Esse é o trabalho da OND. Então, se você falar, Leandro, eu tenho uma necessidade para ter um carro depois de amanhã, ou seja, daqui 3 dias, eu sei qual a locadora que te atende nesse período. Se você falar, Leandro, eu tenho uma previsão de troca do meu carro, mas eu tenho ainda um veículo que eu vou me desfazer, eu consigo também, da mesma forma, te indicar o melhor programa de assinatura que te permite programar essa troca no futuro. Mas existem empresas que entregam veículos a pronta entrega, 3 dias, o carro zero emplacado, e outras locadoras que vão te entregar quase que no prazo de uma concessionária, 180 dias por encomenda. Pelo que eu conheço um pouco do mercado, todos os carros 0 km, né, a gente tem como personalizar. Queria saber se vocês também oferecem esse serviço de personalização. Carol, essa é uma pergunta importante. O brasileiro é apaixonado por carro e a gente sabe que as pessoas muitas vezes escolhem por experiência, né? E o carro é uma extensão da personalidade.
Então, eventualmente, você quer um carro de luxo, mas você quer escolher a cor do interior do carro. Hoje, nesse cenário que a gente está de locação, não é permitido, não é possível você fazer isso. Então, apesar do grande leque de opções de carros, e alguns deles mudam versões de acabamento, hoje não é permitido que você escolha a personalização de um banco, quero com cor ou não, um teto solar ou não. Então, basicamente porque as locadoras se valem de um contrato de compra direta, né, de mercado de compra direta, em que ela pega um padrão de carro. E até para facilitar a precificação do serviço dela, ela não pode ter na frota dela um carro personalizado para Carol e um carro personalizado para o Maurício. Então, ela precifica de uma forma uniforme e pega o modelo padrão da concessionária. E, cara, conta um pouco da sua experiência como startup agora, porque você falou que você veio do mercado que você era CLT e agora com a Onde você é um startupeiro. Como é que você vê essa diferença no ambiente, né, de trabalho e no mercado, né, por consequência? E o que você encontra de apoio do país ou do ecossistema de startup mesmo para te ajudar no dia a dia? Bom, Maurício, isso é bem importante e para quem está me ouvindo aqui ou assistindo, na verdade, talvez se identifique um pouco com essa jornada. Trabalhei por muito tempo, aprendi desde jovem carteira de trabalho. A Carol está representando aqui o Toya, que fala sempre de que ele é dono de uma carteira de trabalho em branco. A minha não, está repleta e eu tenho duas, inclusive. Trabalhar num modelo de CLT te dá algumas benesses, te né? deixa confortável. Algumas facilidades, né? Acho que a primeira coisa, e eu uso uma brincadeira de um amigo meu, Maurício, que saudade que eu tenho do helpdesk, né? Quando você é um empreendedor, você resolve o problema do seu computador, você faz o seu café, você viabiliza o contato com o fornecedor, você treina o seu funcionário. Diferente quando eu estava sentado numa cadeira de head de produtos de uma seguradora, que você tem uma equipe, você tem suporte de outras áreas. Então isso tudo muda muito. Eu tive que aprender o linguajar, a coisa mais simples do mundo de um empreendedor, né? De conhecer, de saber como lidar, de como sobreviver. Partir primeiro para um modelo de leitura de livros, em que a gente encontra muita coisa que não se aplica talvez no nosso modelo. Bati um pouco de cabeça, já incorri em alguns erros que talvez, se eu não tivesse tido talvez a felicidade de encontrar algumas pessoas no caminho e me ajudar a corrigir a jornada, seriam fatais, problemas de ordem societária. Então tudo isso para mim é um desafio e é um aprendizado diário, não tenho dúvida nenhuma. E nesse processo, e aí tá aqui a Carol e o Toya, foi importante encontrar a Tech Founder porque me deu suporte. Foi ali que eu encontrei coisas simples da minha jornada. Leandro, você vai entender como você vai criar uma empresa e entender se sua empresa se enquadra no modelo de uma startup ou você pode ser um empreendedor convencional. Da mesma forma, e aí a gente está aqui no escritório de compartilhado, o Iglu fez parte da minha história porque o meu pai é corretor de imóveis. Ele falou, filho, você não quer abrir um escritório aqui, uma portinha, você não quer aqui? Eu falei, pai, tá bom, quanto é o aluguel? R$700. Eu falei, poxa pai, eu vou ter que comprar mobília, vou ter que instalar um sistema de segurança, eu vou ter que pagar limpeza, eu vou ter que fazer tudo isso, o café, recepção. Eu vou procurar um coworking. E eu conhecia já a estrutura do centro empresarial, porque trabalhei, foi meu primeiro emprego aqui no condomínio. E aí foi, assim, e eu falo, porque não é só a estrutura, é muito mais do que isso. As interações que eu tive em ambientes como o Iglu é o que talvez me deu mais crescimento. Então acho que isso é o grande aprendizado dessa mudança. Inclusive Cada dia é Tech Founder, né? Sem dúvida, aconteceu aqui numa passagem de corredor, né? Não, de a gente se encontrar, inclusive aqui mesmo no Iglu. Então, de fato, tem sido novo, desafiador. Não sei se eu envelheci mais nos últimos 12 meses do que dos últimos 20 anos de CLT, mas eu acho que é uma coisa que eu tenho que aprender, Maurício. Cada um tem a sua experiência, mas hoje eu tenho que passar para o meu filho que talvez na idade dele o mercado vai mudar. E eu acho que ter esse mindset de empreendedor, de como ser resiliente, de como sobreviver às crises e à luta que é se empreender no Brasil, aprender a cuidar da parte de administração tributária, para mim é muito novo. Então, tem sido um aprendizado e encontrar mentores e facilitadores, seja eles de qualquer natureza, para mim foi fundamental.
Tem mais perguntas? Se você conseguir me passar 5 carros mais queridos, assim, que são mais procurados, uma lista de 5 carros. Bom, eu já comentei aqui que a categoria é o SUV, né? A gente tem aí os 2 modelos principais que levantaram aí a Volkswagen, então o Nivus e a T-Cross são os queridinhos do brasileiro. Mas a gente tem, nas versões de entrada, a gente tem o Argo, né? Que é um carro muito procurado, e o Onix, que foi muito tempo líder de vendas da Chevrolet, também é um carro muito procurado. E no segmento de carro premium, a gente tem talvez o Compass, né? E o Volvo, né? A Volvo também tomou um mercado aí, agora principalmente com carros 100% elétricos, é um carro que é muito procurado para quem quer um carro premium. Legal. Bacana. Cara, tem uma pergunta que a gente não tocou nesse assunto, mas acho que é extremamente relevante. LGPD e os dados que você tem dentro da plataforma. O que você faz com isso? Como é que você trata esses dados, se você dá privacidade ou não? E aí como é que você usa isso para benefício da OND? Esse talvez seja o nosso ponto fraco, essa adequação sobre a LGPD. O nosso site hoje ele é um modelo de captura de lead. Praticamente eu tenho as informações básicas de contato do cliente, tá? Então o nosso modelo de captação hoje ele se dá praticamente com dados de telefone, e-mail e nome, tá, do cliente. Eu não tenho nenhum outro dado mais sensível do cliente que eu utilizo. Em que momento que eu posso entrar em contato com outras informações do cliente? Isso a partir do momento que o cliente decide por fechar o contrato, aí sim. Aí, eventualmente, com exceção de dados de pagamento, né, que aí são mais sensíveis e a gente trata de forma segura, direto locadora com o cliente, outros dados são mais comuns. Então, todos os dados de endereço, às vezes até informação de renda do cliente, a gente acaba tendo. E esse é um detalhe que a gente ainda não trata muito, de forma... apesar de a gente já ter buscado orientação, é importante a gente fazer essa adequação, porque em alguma medida, até para próximas rodadas, na primeira rodada que a gente se propõe a fazer aí, isso talvez seja um ponto sensível. Esse é um ponto extremamente sensível, cara, porque tem muito investidor hoje que já antes de analisar a startup como um todo, ela já vê isso. Os grupos, principalmente algumas associações ou fundos de investimento e tal, antes de qualquer coisa mesmo, o cara manda um NDA e já manda, como é que você está adequado a isso? Perfeito. LGPD, GDPR e tal, o pessoal tá em cima disso. A gente tem uma adequação da política, né, e termos do site, né, então o cliente tem um opt-in ali de indicar que ele está ciente de que ele está compartilhando com a gente as informações, mas a gente sabe que ainda está longe da adequação da última norma e de como a gente tem que estar tratando esses dados. Legal. E você pensa em explorar depois esses dados, porque, querendo ou não, por mais que você não individualize, fale, olha, não é o Leandro que está me passando essa informação, mas assim, o perfil do Leandro está buscando esse tipo de informação no meu site. Esses dados de estatística e tal que você tem do mercado de locação de carros, você pensa também em analisar ou em fornecer isso para o mercado de alguma forma, para as locadoras ou para as montadoras, para essas empresas que estão no seu marketplace? Não. Dentro do nosso roadmap de produto, não tem nenhuma estratégia que vincule essa possibilidade, né, de a gente fazer o compartilhamento de informações. Até porque as locadoras também, que são captadoras de lead, eventualmente elas fazem o inverso, né? Elas fazem a captura e compartilham com parceiros, no caso a gente, para dar esse suporte à venda com clientes. O oposto não, a gente não compartilha, não está dentro da nossa estratégia. Obviamente que a gente vai usar, porque é muita informação, né? Eu tenho praticamente em que momento você está talvez optando por trocar de carro e que carro que você está buscando, né? Então isso talvez seja muito sensível de extremo valor para o mercado, mas ainda a gente não tem nenhuma estratégia para isso. Legal. E para as pessoas te procurarem, como que elas fazem? Aonde, o site www.aonde, né, aond, demudo.com.br. Então lá a gente tem
bastante informações de como que funciona o programa de assinatura, tira algumas dúvidas, e ali a gente tem talvez o grande diferencial da Onde em relação a outros players do mercado, que é um formulário simples em que você indica qual é a sua necessidade e eu adequo. Então eu faço uma equalização entre a sua experiência, a sua necessidade em relação ao usuário de um carro por assinatura com os mais de 15 programas de assinatura do mercado. Legal. Legal. Parabéns, Leandro. Pela Obrigado, experiência, pela jornada até agora e boa sorte para frente. Obrigado, sucesso. Obrigado por Obrigada, participar aqui também. Obrigado.